Falar agora do Cruzeiro, que já tá pensando em 2022. Esse cara não vai estar no elenco ano que vem. Aposentou, mas tem ótimas recordações com a camisa do Cruzeiro. Olha, ele tá longe de ser só um rostinho bonito, todo tatuado, olhos azuis, foco. Rafael Sobis, gaúcho de Erechim, chegou ao Cruzeiro em 2016, 177 jogos pelo Cruzeiro, 3 títulos. E depois de 17 anos de carreira, pendurou as chuteiras. Fala aí, tio Sobis, quais são os seus momentos mais marcantes no Cruzeiro? Cara, quando eu assinei, porque ali abriu as portas, assim, do mundo que eu não imaginava, vindo de fora, sabe? E foi a primeira vez que eu vim, assim, com polpas, sabe? Parecia que eu era estrangeiro, com a minha apresentação e tal. Tava no Tigres do México, e o Tigres, o time mexicano, queria que ele ficasse. 2, foi... No mesmo ano, o clube estava com dificuldades e eu acho que eu pude contribuir junto com os companheiros que chegaram e o que estavam, né, a não cair para a segunda divisão na época e ainda, eu acho que chegamos a uma Sul-Americana, mas quando eu cheguei estava bem difícil o momento do clube. Rafael Sobis! Gol! Pra festa do torcedor do Cruzeiro em todo o Brasil! Título da Copa do Brasil, a primeira, né? Cara, por que ela se torna mais importante? Porque você ganha uma, ok, difícil. A gente até brincava, nós ganhamos a última Copa do Brasil pobre. E aí começa o outro ano. Nunca ninguém ganhou de novo. Aí vai rodando o campeonato. Opa. E ganhamos. Hexa, campeão da Copa do Brasil. Ninguém venceu mais que o Cruzeiro. No meu jogo número 100, eu fiz o gol, se não me engano, foi contra o Palmeiras. Uma coisa muito legal. Eu lembro eu chutando, a jogada eu não lembro. Sobe, mas a gente lembra. A bola sobrou pro Sobis, ele gira pro gol! A volta foi os bastidores, foi receber o convite que eu não imaginava. Morei aqui 3 meses, eu como um dos mais velhos, saí de um jeito, né, do clube num patamar, depois chegar e ver uma coisa tão diferente. Em pouco tempo a coisa mudou muito. Golaço! Um lindo gol, um gol raro, daqueles que o jogador vai se orgulhar pra sempre. Vamos Cruzeiro! Vamos a ganhar! Vou aonde você for, só pra ver você jogar com o coração. Daqui a pouco mesmo, né, Josias Pereira? Boa tarde pra você e as novas do time azul. Boa tarde. Boa tarde, Léo Campos, boa tarde, Pedro Abílio, boa tarde a todos aí que nos acompanham no Super FC, né? A gente traz as informações do Cruzeiro porque agora acabou a temporada, né? Inclusive, a gente tem que destacar uma situação. Pela primeira vez desde 2002, o Cruzeiro vai passar o mês de dezembro sem ter jogos, né? A última vez aconteceu com o Vanderlei Luxemburgo, inclusive, e em 2003 o Cruzeiro acabou conquistando a tríplice coroa. Quem sabe o professor novamente coloque tudo em ordem e o Cruzeiro consiga Porque, na verdade, no ano que vem nós não teremos jogos em dezembro. A gente tem que lembrar isso aí também, né? O campeonato vai acabar antes, porque vai ter Copa do Mundo, começando em novembro e terminando em dezembro. E por isso o Cruzeiro também não vai jogar lá em dezembro na próxima temporada. Mas a expectativa é que o Cruzeiro consiga este acesso, este retorno à primeira divisão em 2022. A gente traz aí a situação do Cruzeiro, porque hoje, nesta segunda-feira, às 19h, lá no Barro Preto, os conselheiros do Cruzeiro vão se reunir para um bate-papo relacionado à SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Eles vão ter aí a companhia da presidência do Cruzeiro, os diretores também do clube e as empresas responsáveis por este processo de transição do clube para a SAF, como a Ernst Young,
Também teremos a Álvares Marçal e, claro, a XP Investimentos, que é a principal e que está prospectando esta venda do Cruzeiro. A gente traz algumas informações sobre isso. A primeira é que a gente conversou com o próprio Najib Simões, que é o presidente do Conselho do Cruzeiro, né? E ele destacou que realmente foi enviado para os conselheiros na quinta-feira. Alguns receberam, porque eles tiveram alguns problemas para mandar este convite, porque ele deixou claro que isso não é uma reunião, né? Porque a reunião precisaria de uma convocatória, essa situação toda, mas hoje vai acontecer apenas um bate-papo, que estarão lá os conselheiros natos, beneméritos e também efetivos que possuem direito a voto. Eles estarão neste encontro para tirar dúvidas com estes agentes que estão movimentando essa questão de transformação do Cruzeiro. E existem dúvidas, né, que os conselheiros têm, por exemplo, o que vai acontecer se o investidor quiser deixar o Cruzeiro? Como a gente já viu em vários casos, né? A própria Parmalat deixou o Palmeiras na mão, a Hicks Music saiu do Corinthians, a Hicks Music, né, saiu do Corinthians. Como que ficou a situação desses clubes depois que essas empresas foram embora? O Cruzeiro, segundo o que a gente apurou aqui, teria a principal oportunidade de compra deste percentual que ficará com o investidor, caso ele queira sair do clube. Então é uma das coisas que serão também faladas. A outra situação é envolvendo a mudança de percentual que este investidor teria do Cruzeiro, porque por estatuto o investidor ele tem direito a 49% dessa administração e os outros 51% são do Cruzeiro. Mas o que a gente apurou é que estes players, estes agentes que estão tentando colocar o Cruzeiro no mercado para venda, estão encontrando certas dificuldades, porque os empresários, os potenciais investidores, eles querem ter uma fatia maior da administração do Cruzeiro do que esses 49%. Isso já era uma coisa que nós já imaginávamos, né? A gente esperava, porque o investidor, claro, não vai querer ter uma porcentagem menor do clube. Ele quer mandar mais no clube, né? Então, talvez nós tenhamos uma mudança, mas o que nós descobrimos assim, nós conversamos também com conselheiros, é que uma mudança hoje no Estatuto do Cruzeiro provocaria uma reunião extraordinária, seria um rito um pouco demorado, podemos colocar assim, né? Então, talvez tenhamos alguns entreveros em relação a isso. Vamos ver como que vai ser este processo do Cruzeiro de transformação, mas de qualquer forma, temos aí investidores, o Cruzeiro se mobilizando muito, inclusive nesta segunda-feira, com obtenção, entrega de documentos para conseguir fazer do Cruzeiro a primeira SAF do Brasil. Vamos ver se isso vai acontecer, porque a promessa do presidente é que isso ocorra já nesta semana. Pedro Abílio e também Léo Campos. Ô Joe, uma coisa é certa, é segurança o que querem buscar investidores que vão fazer um aporte de risco. O Cruzeiro tem uma marca gigantesca, mas é no conselho que está a grande parcela de responsabilidade pelo que aconteceu nas má gestões passadas, do Gilvan, do Wagner. Isso passa muito por um conselho. É por isso que eles querem essa porcentagem maior, né? Exatamente, né? Até lembrando que o Cruzeiro, quando ele se transformar em SAF, esse investidor, ele vai ter essa administração do Cruzeiro. O que eles falaram é que esse administrador, ele vai comandar o futebol do clube. E os clubes sociais continuarão com o Cruzeiro. Então, esta é a mudança que nós vamos ter, e os conselheiros, obviamente, eles vão continuar tomando conta, vamos dizer assim, da forma administrativa, lá da questão dos sócios, porque no futebol quem vai mandar é esse dono, mas o dono também ele quer ter, né, como você disse, Pedro, essa segurança maior de ter um controle maior do Cruzeiro para evitar qualquer problema. Mas os conselheiros, por sua vez, também querem saber como que esse administrador vai tocar esse futebol do Cruzeiro para não trazer, né, prejuízos futuros em relação ao que poderá ser do Cruzeiro caso esse investidor saia do clube em algum momento. Porque pode dar também aquela coisa que a gente já viu no futebol inglês, aqui mesmo no Brasil, o cara não quer mais isso, vai embora mesmo, né, Pedro? A gente sabe como é que são as coisas, né? Os caras, eles buscam lucro, então como você disse, é um aporte de risco realmente, e os caras estão visando um lucro maior ainda no clube, né? E eu falo isso por causa da polarização, né? Das várias frentes que existem hoje dentro de um conselho do Cruzeiro que geraram brigas aí várias vezes nos últimos anos. Não, a crise política ainda existe.
existe, né? No Cruzeiro, aliás, a crise no Cruzeiro em todos os âmbitos ainda existem, né? Tanto no futebol, tecnicamente, na parte da diretoria, do conselho, enfim. E acredito que o Cruzeiro também precisa de um trabalho a longo prazo, né? Então precisa também de um investidor com uma certa paciência para recuperar o que a gente chama de uma potência no futebol e para que o Cruzeiro outrora já foi. E que bagunça, né? A gente vê, por exemplo, no América, como que se o América permanecesse ou não na Série A ia fazer diferença para a transformação do clube empresa. Imagina o Cruzeiro, né? Com a quantidade de incertezas que se tem, como deve ser difícil para fechar o negócio e essa negociação também, como vai perpetuar aí por parte dos conselheiros. Ou seja, a crise está longe ainda de ter um fim, né, Josias? O que eu vejo é assim, os conselheiros, eles querem saber informações, né? Eu acho que o conselho em si do Cruzeiro hoje, ele não tem nenhuma autonomia, vamos dizer assim, de barrar qualquer possibilidade do clube transformar em SAF, né? O que eles podem fazer realmente no caso é procurar saber o que vai ser, o que vai acontecer, qual que vai ser o papel deles, vamos dizer assim também, dentro do Cruzeiro futuramente, mas hoje essa venda, ela está totalmente condicionada à presidência do Cruzeiro, a essas empresas que estão monitorando essa prospecção do Cruzeiro. Então é mais uma coisa assim para tirar dúvidas mesmo. Eles não têm tanta autonomia nesse momento, acho que é até um alívio para a torcida do Cruzeiro, né? Porque realmente, como vocês disseram aí, o conselho realmente deixou muito a desejar nestes anos que se passaram, mas dentro deste processo de SAF, eles não têm uma autonomia tão grande assim para mudar essa dinâmica do Cruzeiro. A autonomia que eles possuem é o seguinte: se mudar o percentual, aí sim isso vai passar por eles. Eles vão ter que tomar essa decisão de mudar o percentual para a venda do Cruzeiro. Mas fora isso, realmente eles não têm muito poder, autonomia para mudar qualquer situação envolvendo essa mudança do Cruzeiro para a SAF. E o destaque final do Cruzeiro, diga lá, Josias Pereira. Pois é, Pedro Abílio, o Cruzeiro com várias especulações, né, para esse início de temporada, vamos dizer, falta muito tempo ainda, né? Não estamos nem em dezembro ainda, mas de qualquer forma o Cruzeiro já tem movimentações no mercado, muitas situações envolvendo o Alexandre Matos. Até conversava com amigos também que fazem a cobertura do Cruzeiro, que a gente nunca viu um momento que o Cruzeiro tem tanta especulação como nós temos visto aí nos últimos dias, né? A gente viu falar aí de Felipe Melo no Cruzeiro, William Bigode, Manuel retornando ao clube. Pelo menos os nomes começaram a melhorar, né? Porque os nomes que estavam no Cruzeiro nas últimas 2 temporadas eram nomes assim que a torcida olhava e falava, vai ser difícil. Pelo menos agora são nomes conhecidos, que a torcida daí divide opiniões, né? O pessoal não gosta muito do Felipe Melo, tem outros que já gostam dele, mas assim, lembrando que o Palmeiras vai jogar, né, no dia 3 a 12 de fevereiro, lá esse Mundial de Clubes. Então fica algumas situações no ar sobre o que será realmente que vai acontecer com esses jogadores que estão no clube. Lembrando a situação do Manuel. Conversei com o Neco Cirne, que é o empresário do jogador, e ele disse que o Cruzeiro não teve nenhum contato ainda com o Manuel, né? Falou que essa possibilidade que o Pedrinho levantou na última partida é porque realmente eles possuem um bom relacionamento. O Manuel deixou portas abertas aqui no Cruzeiro, então realmente sempre é falado o nome dele, mas que ele aguarda, quem sabe o Cruzeiro conversar com o Fluminense para alguma possibilidade. Agora, na minha opinião, ele deixou muito no ar, viu, a possibilidade do Manuel retornar aqui ao Cruzeiro. Quem sabe o Manuel é um desses caras que estão mais garantidos. Agora, o Fluminense parece que vai fazer jogo duro, mas nada que uma graninha não resolva, principalmente se o Pedrinho, que já disse, bancar, né? Porque o Pedrinho tá feliz da vida também, com homenagem da máfia e tal. Então, realmente, vamos ver como que vai ser esse Cruzeiro. Lembrando que ainda tem que pagar o Transferban, os 13 milhões que estão sendo falados. Cruzeiro que estreia, que volta a jogar apenas no dia 26 de janeiro, com transmissão aqui do Jornal O Tempo, porque nós teremos Cruzeiro e o RT no Mineirão. Pedro Abílio, Léo Campos.